Fala pessoal, como é que vocês estão aí, gente? Hoje nós vamos falar sobre 7 estratégias que Jesus usou para redimir o seu tempo, ou seja, para conseguir mais tempo, aproveitar o seu tempo da melhor forma possível. Eu acho muito interessante a gente abordar que eu não estou querendo aqui colocar teologias, né, doutrinas, enfim, nada disso. A questão é que a gente tem que aprender que existem sim princípios na Bíblia também, principalmente princípios que estão relacionados diretamente com ações de Jesus e de Deus, que serve para nós começarmos a entender um pouco mais o modelo, a forma que ele queria expressar para a gente venha a seguir hoje, tá? Então eu tô aqui com minhas anotações, tá, gente? Eu gosto muito desse tipo de vídeo, olhar também e ter certeza que eu tô falando aquelas coisas que eu preciso falar para vocês, beleza? Então, eu queria abordar alguns aspectos com vocês que a gente vai perceber na Bíblia que principalmente nos evangelhos ali, o comportamento de Jesus molda um caráter, uma forma de agir, um padrão que nós deveríamos estar seguindo no dia de hoje. Até mesmo porque ele é nosso modelo, né? Jesus é nosso modelo disso tudo. E também, né, ali a gente vê muito claramente no Velho Testamento, Deus se expressando em diversos princípios, de diversas formas, que também serve para nós no dia de hoje. E o que mais me chama a atenção é que eles todos... tanto Deus do Velho Testamento quanto Jesus do Novo Testamento, eles tinham basicamente um mesmo comportamento em alguns aspectos aqui, né? Então vamos lá, 7 estratégias que Jesus usou aqui, que eu percebi ao longo do Novo Testamento. Em primeiro lugar, que é o primeiríssimo de tudo, ele tirou um tempo de preparo antes de ir para o seu ministério. Ou seja, Jesus ele priorizou o tempo dele com Deus. Então você vê muito claro isso, né? Jesus acordando de madrugada para ter um momento com Deus. Diversos momentos Jesus parando para orar, até Jesus fala, né? Eu só faço aquilo que está no coração do meu Pai, só aquilo que eu vejo meu Pai fazendo. Por quê? Porque existia esse relacionamento realmente, existe a prioridade, colocar em primazia mesmo, poxa, o meu relacionamento com Deus é importante. E por que isso é interessante a gente parar para isso? A pensar nisso, ainda mais a gente que é cristão, né? Que se a gente foca muito no fazer logo, no trabalhar direto, sem se atentar a esse relacionamento, por muitas vezes a gente tem a sensação que está rodando em círculos. Poxa, eu achei que eu estava fazendo a coisa certa, mas eu descobri que agora não, o Espírito Santo está me falando para ir para o outro lado, meu Deus, eu perdi tempo. Então a gente tem que entender que existe sim essa diferença, né, de você relacionar com Deus e ter clareza de quem que Ele é, da sua essência, do seu coração. Então o que acontece muitas vezes com a gente hoje é uma insegurança por não conhecer nosso Pai. O que faz com que a gente às vezes dá um passo para trás toda hora, tem que andar para o outro lado toda hora, tem que ajustar a rota toda hora por justamente não conhecer o Pai. Então Jesus, com esse relacionamento com Deus, conseguia entender o que Deus queria, conseguia sentir o coração, sabia dos seus limites, sabia o que era da parte de Deus, o que era da parte dele e agia conforme esse relacionamento. O segundo questão que Jesus fez, e até ensinou a gente em Mateus 5, 33 ou 37, ele deixou de fato a gente sim. Ou seja, cumprir os nossos compromissos. Então você percebe que Jesus era alguém que falava e de fato cumpria, de fato fazia. E por que isso às vezes é interessante? Porque no dia a dia da nossa caminhada, a gente constantemente está falando coisas que não lembramos, prometendo coisas que não cumprimos, e isso faz com que a gente desgaste tempo demais consertando aquilo que nem era para ter falado. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, seja a nossa palavra sim, não. Que passar disso, deixa para lá. Então aprenda a não ficar jurando, prometendo coisa errada demais, para que você não entre em questões que você tem que lidar, que não tem sentido de você lidar, que nem era para você ter feito isso antes. Mas se você falou sim para uma coisa, saiba de fato que você precisa cumprir aquilo que você está falando. Então, o seu cumprir dessa palavra faz com que você acelere os tempos para não ter que ficar debatendo, vai e volta. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. Você falou para alguém que iria, cara, eu te dou minha palavra aqui, eu vou te pagar aí tal dia, tá aqui a dívida que eu tenho, você vai pagar tal dia. Ou seja, você falou sim e marcou um compromisso. Cara, eu falei que eu vou pagar tal dia. O que vai acontecer no dia X? Você tem que estar com dinheiro para pagar, mano. Só que muita gente, a gente fala isso para alguém, eu tô falando um termo aqui um pouco mais prático, mas tem várias N situações, a gente nem lembra. Aí tanto que é desgastante o nosso tempo, imagina só ter que, poxa, mano, esqueci, eu tinha marcado uma outra coisa, agora tem que sair correndo de outro lugar
atravessar a cidade inteira 1 hora para chegar na outra reunião, em outro local, porque eu tinha esquecido. Poxa, gente, sim, sim, não, não. Se você falou, anota num lugar, escreve isso, faça disso um compromisso. Poxa, eu vou cumprir isso, consequentemente eu vou evitar tempo, porque se eu já sei que eu tenho que ir lá no centro, por exemplo, da cidade, eu já vou fazer coisas em volta ali do centro, porque eu tenho uma reunião às 3 da tarde, eu marquei um compromisso, eu marquei alguma coisa. Então, se você falou que vai estar num lugar, se você marca um compromisso, faça disso uma obrigação sua mesmo, para que você não fique mais uma vez rodopiando, perdendo tempo, querendo atravessar a cidade, remarcando de novo, aí você não só influencia você, como outras pessoas também em sua volta. Em terceiro lugar, que a gente tem que ver a estratégia de Jesus, é que ele tirou também bastante tempo em solitude, sozinho, orando para que o Senhor o guiasse. Parece um pouco complemento com a primeira questão, mas o primeiro tem a ver com o relacionamento. O terceiro tem a ver mais com você se separar. Então o relacionamento de Jesus, ele tanto era para um momento de separação, onde ele parava para poder ter esse momento de intimidade, mas ele estava o tempo inteiro orando, conversando com Deus, tendo esse momento de relacionamento, ouvindo do Espírito o que o Espírito falava. Agora, nesse contexto aqui agora, é um sentido de você parar para refletir, para meditar. Sabe aquele momento que você para falar, Deus, deixa eu só meditar aqui contigo. Deixa eu só meditar nas coisas que acontecem na minha vida, aquela tranquilidade. Eu não sei se você sabe, mas as maiores invenções que existem aí, né, elas são de momentos de solitude, sabia? É aquele momento que você para só pensar, para só meditar, para ficar sozinho, para colocar as ideias no lugar. Isso é uma coisa que Jesus fazia muito. Cara, eu vou sair da barulheira, eu vou sair desse povo, vou lá e me isolar para que eu possa, de fato, me encontrar de novo. Para que eu possa me dar por si. Né? E esse momento é muito interessante pra gente. Eu acho que nesses momentos de se retirar um pouco, sabe? É momentos que de fato vai deixar a criatividade exalar. Os pensamentos, as ideias, os sonhos, os projetos novos. É ali que começa a surgir essas coisas, né? Então eu vejo isso muito em Jesus, na Bíblia também. Ele tinha esses momentos que ele saía e falava, poxa, deixa eu dar uma respiradinha aqui. Ou deixa eu sofrer sozinho, para poder isso começar a fluir dentro de mim, para eu entender as ideias, me organizar melhor. E aí isso evitava com que Jesus tomava ideias precipitadas, fazia as coisas de forma rápida demais, dava passos fora do que precisava dar. Mais uma vez, ganhando tempo conforme ele se colocava à disposição de meditar primeiro naquilo. Então, se eu tenho uma meditação melhor nisso, eu estou criando isso melhor, eu estou pensando isso melhor, eu deixo esse fluir para que eu não fique executando, para, erra de novo. Executa, para, poxa, não era para cá, erra de novo. E assim por diante também, você acaba caindo, e usando mais o seu tempo, mais o seu horário para fazer coisas que poderia ter sido muito mais rápido. Você demorou anos para fazer uma invenção, por exemplo. Quarto aspecto, quarta estratégia que Jesus usou, que a gente vê também é que ele aproveitou o seu tempo. Jesus focava uma coisa por sua vez. Olha só, por exemplo, em Marcos 1,36. Jesus, inclusive, não só focou em um ponto só, como falou não para outras coisas, justamente por estar focado. Ó, você vê Jesus claramente falando, né? Eu chego ali, ó, seus parentes estão aqui, o povo, ó, agora não que eu estou ocupado aqui fazendo aquilo que meu pai pediu para fazer. Ó, agora não que eu estou fazendo essa missão aqui. Então você percebe diversas vezes Jesus sendo até meio rude, sabe? Porque falando, não, poxa, agora eu tô aqui concentrado, cara. Estou fazendo uma missão que eu preciso fazer nesse exato momento. Então quando você aprende a falar não, você para de absorver também questões que não era pra você estar absorvendo naquele momento. Essas distrações que acontecem por a gente não falar não, vou falar assim pra todo mundo, pra tudo que acontece na minha vida e minha volta. Faz com que você fique barata tonta mais uma vez. Poxa, eu saio daqui, agora eu tô aqui concentrado numa coisa, eu tô atendendo uma pessoa, gerando compaixão. De repente alguém parou, atende ali, o fulano tá ligando. Aí você para, primeiramente, é até falta de respeito você fazer isso, né? Aí você para tudo, vai lá, atende o telefone, gasta tempo. Até que você volta, existem estudos de produtividade, não sei se vocês sabem, que quando você tem essas interrupções, você gasta de 15 a 30 minutos para retomar na sua mente onde você estava naquela conversa. Ou seja, olha o tempo gasto nisso. Olha o tempo. E é interessante a gente notar também aqui que, e é por isso que eu aconteço muito desse vídeo, né? Que Jesus sabia da importância que ele tinha aqui. O ministério de Jesus foi 3 anos
E ele, nesses 3 anos, produziu muito. Ele foi muito efetivo, ele fez muita coisa, ele produziu muito, porque ele sabia que o tempo dele tinha valor. Então, esses 20 minutinhos que você perdeu, 30 minutos ali, mais 10 minutos ali, no final das contas daria 4 horas por dia, 5 horas por dia. Olha que tempo precioso que daria pra gente estar fazendo muito mais coisas. E Jesus sabia disso, por isso que eu falo que é o princípio. Olha Jesus dando valor no seu tempo, valor naquilo que ele estava fazendo. Poxa, eu estou investindo tempo nisso aqui, então eu vou investir tempo logo para acabar logo isso aqui, para de fato fazer isso concluir de excelência, com forma boa. A gente fica tão achando que a gente é multitask, né? Que a gente faz isso aqui, trabalha aqui, ouvindo aqui, fazendo aquilo ou outro. Quando você vê, demorou 10 horas para fazer um trabalho que você faria em 1 hora. Então olha, é importante a gente entender esse negócio do tempo. Por outro ponto, né, que a gente vê aí também, né, até falei um pouquinho no ponto 4, que é o 5, né, ele minimizou as distrações. Então ele aprendeu a falar não e, consequentemente, minimizou as distrações. Então aceite o fato de você poder estar somente em um lugar por vez. Cara, eu posso estar só aqui, uma vez só, nesse momento, e eu vou concentrar naquilo que eu estou fazendo. Ok? Então, até mesmo existem formas de produtividade, que eu lembrei aqui agora, de você checar e-mails 3 vezes por dia só. Checar suas mensagens em momentos específicos. Não tem por que você parar o tempo inteiro para olhar o WhatsApp, o tempo inteiro para olhar o e-mail. Não tem por quê. Você está concentrado numa função, então evite distrações. Concentre-se mais nisso, que Jesus fez muito bem em tudo que ele foi fazer. Ok? Sexto, muito importante o sexto. Ai, gente, até ter sido um dos primeiros ali também, né? Mas não tá em ordem de melhor ou pior aqui não, tá, galera? Ele retirou para descansar. Por isso eu gosto muito da questão do barco, né? Jesus repousou no travesseiro, ele deitou no barco, na polpa de um barco para descansar. Você vê que Jesus descansou, Jesus tinha um momento ali. E não só Jesus, mas presta atenção, o próprio Deus, mais uma vez aqui falando desses aspectos que nós estamos falando. Deus, ele mesmo criou tudo no mundo, de tempos em tempos, cada dia serviu para criar alguma coisa, ele não criou tudo de uma vez só. E mais ainda, no 7º dia ele descansou. Mas peraí, o próprio Deus, pensa isso, o Todo-Poderoso, o Jeová, o grande eu sou, o Deus soberano disso tudo, o cara que é o grande Deus nosso, que a gente ama, o nosso Pai, nosso vencedor, tudo você pensar, esse Deus maravilhoso nosso, ele pegou o 7º dia para descansar. Tá vendo? A Bíblia é cheia de princípios e a gente às vezes não para pensar nisso. O que Deus está falando ali? Você acha que realmente, para pra pensar, você acha que Deus realmente precisa descansar? Você acha que realmente Deus é um Deus que precisaria de um momento de descanso? Então o que Deus está fazendo na Bíblia com a gente e que Jesus faz depois também? Ele está ensinando pra gente um princípio. Vocês precisam ter tempo de descanso. O descanso vai ser importante para você. O descanso é um princípio. Aproveitem, desfrutem de momentos de descanso, desfrutem de momentos também de prazer, desfrutem momentos de lazer. Então você percebe Deus colocando princípios no dia do descanso. E o que a gente faz? Por isso que eu vou começar a entrar nesse assunto de empreendedores relacionados com que a gente vê o mundo, os gurus da internet ensinando, baseado naquilo que a gente vê na Bíblia de fato, de princípios, né? Mais uma vez, lembrando, princípios que a gente vê na Bíblia. Porque você percebe que os gurus vão falar, trabalha 24 horas o tempo inteiro sem parar, esse que é o top. Produtividade, mete o pau. Só que primeiro, nem cientificamente falando isso é provado que é bom. Estudos mostram, gente, eu peguei estudo de muita gente, de Harvard, de muitos cientistas, de tanto você pensar aí. Todos eles falaram, as pessoas que tinham descanso, que dormia bem, que descansava bem, eles todos performam até 20 vezes mais do que as pessoas que não descansam. Então talvez você tá achando ali que tá de fato fazendo algo positivo, achando que tá sendo relevante por estar trabalhando muito, mas na verdade você tá gastando tempo, perdendo tempo à toa. Então o descanso ele faz parte desse processo nosso.
Eu vi também estudos que mostraram jogadores de basquete e jogadores de futebol, né? E jogadores de basquete que dormiam de 9 a 10 horas por noite ali, 8 horas por noite, relacionado aos que dormiam 4 ou 5 horas por noite, o reflexo deles, a noção espacial era maior para quem dormia mais. Ou seja, eles tinham um aumento significativo de cesta de 3 pontos que eles acertavam por ter de fato descansado. É a cobrança, por exemplo, em jogador de futebol, né? Jogador de futebol precisa descansar, sair da noitada. Por quê? Porque isso influencia diretamente no rendimento, ter esse tempo de descanso. Ou seja, também de forma prática do dia a dia, não só num dia só específico para você descansar. Pare e tenha um tempo onde você vai se desligar do trabalho à noite. Vai parar para relaxar. Não vai acessar mais os e-mails. O que adianta você acessar o e-mail à noite? Não vai poder fazer nada, não vai poder trabalhar ali. Pra quê? Deixa. Amanhã de manhã você para e vê seus e-mails. Para que você tenha esse tempo de descanso. Eu até estava na reunião esses dias com a minha equipe e a gente estava comentando alguns assuntos e foi engraçado demais que um deles falou assim: ah, Vinícius, é igual a Bíblia fala, né? Deus dá enquanto dorme, então vamos dormir que tá tudo certo, Deus vai dar pra gente as coisas. Calma, não é bem assim, tá? Mas olha que interessante, é só uma brincadeira, gente. Mas você percebe que o quê? O próprio Deus descansou. Então existe um princípio nisso. Não aborte isso. Tem um tempo de descanso à noite, tem um tempo de descanso na semana, tira um dia da semana para descansar, para ter lazer. Você vai perceber o quanto que a sua produtividade vai aumentar e mais ainda você vai saber administrar melhor o seu tempo. 7º e último. Jesus era muito ocupado, porém não apressado, gente. Existe diferença em trabalhar e trabalhar com pressa. Se você trabalha pressa, conforto, com esse espírito de ai meu Deus do céu, ai, tem que sair correndo, é pra ontem, ai meu Deus do céu, tem que estudar muita coisa, tem que fazer muita coisa, blá, 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 blá. O que vai acontecer? Você vai sair atropelando as etapas, atropelando as tarefas, atropelando o que você tinha que fazer talvez de uma forma mais cadenciada e gerando isso de uma forma apressada e consequentemente sem os outros pontos todos que a gente falou. Sem foco, com mais distração, porque sua mente vai estar o tempo inteiro se distraindo, com tanta coisa que tem que fazer para frente. Você vai ficar mais ansioso, mais com insônia provavelmente, porque você está o tempo inteiro, eu tenho pressa, tem que ser para ontem, tudo é para ontem, tudo é para ontem, tudo é para ontem. Para que é para ontem? Para quê? Vamos voltar de novo em princípios? Jesus sabia exatamente o que tinha que fazer, no momento que tinha que fazer, dava aquela atenção e pronto. Deus não criou tudo de uma vez no mesmo dia que era para ontem. Por mais que ele é desejo do coração dele. Deus foi criando as coisas dia após dia. E eu acho até legal quando eu penso na criação de Deus, porque ele cria o homem, ele para e fala, nossa, verdade, seria bom ter uma companheira ali pra... Ele começa a conversar, cada um começa a ver e fala, poxa, seria bom mesmo, né, ter uma outra companheira. Olha só que interessante, gente. Olha só, eu adoro esse fato assim, de Deus ir caminhando e vendo os tempos e sentindo os momentos também ali para tomar as etapas. Existe um processo para as coisas. Então tenha tranquilidade, trabalhe, mas não tenha pressa, beleza? Espero que essas estratégias que Jesus usou aí, que a gente vê na Bíblia também, possa ter ajudado você a entender um pouco desses princípios e aplicar também na sua vida. Tá ok? Forte abraço, nos vemos até mais.